Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. Você sabe que o programa também é oferecido pela água mineral Verágua, que é produzida em nosso estado, obedecendo rigorosos padrões de qualidade, para que você tenha sempre a melhor água na sua casa. Água mineral é Verágua. Eu tenho o prazer de receber em nossos estúdios o desembargador Roberto Barros dos Santos, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Muita gente tem me perguntado, tem me levantado questões sobre as eleições e, obviamente, que é sempre bom ouvir os jurisconsultos a respeito dos temas relacionados às eleições. Doutor Roberto Barros é desembargador e vice-presidente do TRE, nos traz algumas informações importantes também sobre o trabalho da Justiça Eleitoral do nosso Tribunal Regional Eleitoral. Desembargador, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Graças a Deus. Desembargador, de acordo com a resolução número 23, ao todo 376 partidos, candidatos e comitês financeiros deveriam apresentar a segunda parcial das prestações de contas até domingo passado, dia 2, se eu não me engano, 2 de setembro. Agora, domingo passado, 2 de setembro. O prazo teve início no dia 28 de agosto e encerrou-se no dia 2 de setembro. Como é que fica a situação desses partidos, desses candidatos, desses comitês que não apresentaram esta parcial, desembargador? Pois bem, Alain, essa questão da prestação de contas é um assunto recorrente, né? Todas as eleições existem a prestação de contas. Nós temos, nas últimas eleições, essa figura das prestações de contas parciais. E nós fizemos seminários em todo o estado, nas principais cidades, Cruzeiro do Sul, aqui em Rio Branco, em Brasileia, para divulgar essas datas e o calendário eleitoral que é publicado mais de um ano antes, para que todos os pretensos candidatos, partidos políticos e coligações, já se orientem quanto a isso. Essa questão de quem não prestou contas será aferida por ocasião da prestação de contas final dos candidatos e dos partidos políticos, e aí, no caso, né, os juízes eleitorais farão a primeira análise disso, junto com a área técnica do TRE, e, eventualmente, essa matéria pode chegar no TRE também, para que nós possamos apreciar. Então, de fato, não impugna nenhuma candidatura? Por hora, não. Por hora, não. As candidaturas prosseguem normalmente. Assim, normalmente. O que é que deve constar nessa prestação de contas parcial, desembargador? Bom, nessa prestação de contas parcial devem constar, né, quais são os gastos que foram realizados até o momento. Até o momento, pelos candidatos, as comprovações, e assim sucessivamente, as parciais, até que nós tenhamos o momento de apresentar a prestação de contas definitiva, onde haverá a conclusão, a reunião de todos esses dados para aferição dos órgãos técnicos e dos julgadores. É um número elevado, 376 candidatos, partidos ou comitês financeiros. Isso, gente, é em todo o estado, é bom que se diga, não é só na capital, isso é em todo o estado. Temos também acompanhado, desembargador, a questão do horário eleitoral. Ultimamente eu tenho visto algumas concessões dos direitos de resposta. O rito tem que ser sumário, aliás, sumaríssimo, o julgamento dos pedidos de direito de resposta. Que fatores são levados em consideração para se conceder o direito de resposta? Bom, primeiro, Alain, é importante os cidadãos terem a clareza de que é o seguinte, que o programa eleitoral, o programa custeado com recurso público, para permitir, da forma mais igualitária possível, que os partidos políticos, os candidatos apresentem as suas propostas aos cidadãos, aos eleitores, né? E o procedimento e os critérios que são adotados pelos juízes eleitorais, basicamente, é saber se eles estão, então, apresentando isso ou se estão usando, eventualmente, o horário político-eleitoral para fins diversos que não são esses. Eventualmente, propagandas negativas ou outras coisas do tipo. O que é aferido pelo juiz no caso a caso. Cada juiz, isso vai, obviamente, para o juiz eleitoral. O juiz eleitoral. Que, obviamente, vai analisar os fundamentos. Isso. Ele tem um prazo de quê? Às vezes 24 horas para fazer 24 horas. E os julgamentos são muito rápidos, né? O prazo para a representação é muito rápido. A representação pode ser feita partidos pelos candidatos, coligações e pelo Ministério Público Eleitoral. A defesa também tem que ser rápida. A defesa é rápida também, né? E o juiz decide rapidamente e a partir da decisão do juiz também o cumprimento é rápido, porque o processo eleitoral é muito dinâmico. Depois que é concedido o direito de resposta, há a possibilidade de um recurso? Não, agora eu quero outro direito porque eu recorri
existe essa possibilidade? A possibilidade de recurso sempre é permitida no nosso sistema, né, eleitoral. Então, se o juiz eleitoral, o juiz da propaganda, no caso aqui da capital, toma uma decisão, é passível de recurso para o TRE. A posteriori. A posteriori. Um outro não naquele... naturalmente que depois se verifica como eventualmente... será se concedido. reparar eventualmente um caso de reforma de uma decisão. Agora, eu já vi também, desembargador, espaço para concessão de direito de resposta e o espaço fica lá vazio. A coligação ou o partido se sentiu ofendida, não utiliza o espaço. Isso é possível? Isso? É possível, porque na verdade perde na verdade a coligação, ela pleiteia o direito de responder aquilo, né, em que ela de alguma forma se sentiu ofendida. Ela perde, na verdade, a justiça garante o acesso. Ou seja, olha, você tem um direito deferido para ir lá prestar os seus esclarecimentos. Se ela não presta, é uma oportunidade que ela perdeu de se comunicar com o eleitor e prestar o esclarecimento que ela disse que pretendia transmitir. Pois é, perde uma oportunidade. Eu já vi isso mais de uma vez, inclusive. Acontece. Acho que todos vocês em casa já viram isso acontecer também. Desembargador, o TRE passa a oferecer, a partir do dia 17 desse mês de setembro, o Disque Eleições. E tem muita gente aí pensando que é o Disque Denúncia. Como é que vai ser o Disque Eleições? Para que ele vai servir? Perfeito. O Disque Eleições, Alan, telespectadores, ele é voltado naturalmente para orientação do eleitor, do partido político. Às vezes a pessoa tem aquela dúvida na hora de votar. Olha, eu perdi o documento de identificação, perdi o meu título de eleitor. Eu posso votar com outro documento? E nós vamos dar orientação. Olha, eu quero votar, eu tenho dúvida se mudou a minha sessão eleitoral. Então, o Disque Eleições ele é voltado para prestar serviços para as eleições. Isso não tem nada a ver com o Disque Denúncia. O Disque Denúncia é o quê? Era um serviço que era prestado pelo TRE, que esse ano está sendo realizado basicamente pela Polícia Federal na parte criminal e pelo Ministério Público Eleitoral na parte da propaganda, né? Então, se a pessoa tem uma denúncia de um eventual crime, alguma coisa, pode se dirigir ou entrar em contato com a Polícia Federal ou até pelo 190. Nós fizemos uma reunião da área de segurança para tratar desse assunto. Pelo 190, o telefone nós vamos, geral da polícia. E nós vamos estar encaminhando para o 190 quais são esses números, porque o 190 é muito procurado pelos cidadãos, e se eles não souberem, naquele momento ali, ligar diretamente para a Polícia Federal, que ou é o Ministério Público ou o Eleitoral. Ministério Público Estadual, e eventualmente ligar para o 190 irá fazer um encaminhamento para o órgão competente. Perfeito. Doutor Pedro Longo me disse aqui, Alan, nós tiramos do ar o Disque Denúncia destas eleições por conta de inúmeras denúncias falsas que ocorreram na eleição passada. E principalmente as denúncias falsas advindas da denúncia anônima. Certo. Como é que o senhor vê essa questão? Muitas vezes o cidadão quer aquela proteção, com medo de retaliação, mas também outros mal intencionados se utilizam do artifício do anonimato para fazer uma denúncia falsa. Perfeito. Você acha correta a atitude da Justiça Eleitoral de eliminar o Disque Denúncia para evitar esses problemas das denúncias falsas, mas, por outro lado, também não inibe o cidadão de bem que quer fazer uma denúncia séria de realizar essa denúncia? Pois é. A pergunta, como sempre, é bem interessante. Na verdade, Alan, nós só mudamos o direcionamento. Né? A denúncia ela poderá ser feita. Só que ao invés de ser feita para a Justiça Eleitoral, porque a Justiça Eleitoral, por ser destinatária final, e como o juiz não pode iniciar um processo, ele sempre tinha que remeter ao Ministério Público para aferir e mandar de volta. Então nós só direcionamos isso para o Ministério Público e na parte criminal, notadamente para a Polícia Federal. No caso, por exemplo, da Polícia Federal, na parte criminal, a Polícia Federal fará uma triagem. Você que tivemos a oportunidade de estudar há alguns anos direito junto, nós sabemos que a Constituição não garante a questão do anonimato. Perfeito. E por que isso? Porque ao mesmo tempo que o cidadão pode estar fazendo uma denúncia verdadeira e irá ser apurada, não tem problema, existem denúncias falsas. E eventualmente, se for uma denúncia leviana, né, a pessoa, em tese, poderá eventualmente responder por isso. Né? Agora, se for uma denúncia procedente, não, é um direito de qualquer cidadão denunciar um fato que lhe parece, em princípio, irregular. Olha, um fato muito interessante é que o treinamento de mesários também já começou, não é isso, Desembargador? E minha pergunta é quais são as novidades? Novidades neste ano para os mesários? Já tem gente dizendo, rapaz, fui convocado para ser mesário. Já tem gente comemorando. E tem também o mesário voluntário, que eu acho fantástico esse instituto. Aquela pessoa que quer trabalhar, que quer demonstrar realmente o seu interesse. Enfim,
Novidades? Novidades. Bom, lá essa questão do mesário, do voluntariado, né? A grande maioria das pessoas que nos ajudam nesse processo da eleição são os nossos voluntários, os mesários. Nós vamos ter aqui no Acre aproximadamente 6 mil pessoas que são mesários. Já estão sendo treinados, uma equipe de 60 supervisores que estão treinando essas pessoas. E nós temos tido uma receptividade muito grande de jovens, né? Nós tivemos algumas relações institucionais com as faculdades e temos tido esses jovens e outras pessoas que há muitos anos também já participam das eleições e que esperam de 2 em 2 anos participar, continuam muito engajadas e empolgadas com isso. A novidade é porque em alguns locais nós teremos já um pouco da experiência da biometria, né? Então nós estamos fazendo essa experiência em Assis Brasil e em Bujari, que além do sistema tradicional da assinatura nós vamos ter identificação por biometria, e isso aí é uma experiência que está sendo feita recentemente aqui no Acre, e nós vamos ver como é que as coisas irão funcionar nesses 2 municípios. Bacana. Vou dar uma paradinha para o intervalo, vou fazer mais um bloco com o desembargador, porque temos outras questões para levantar aqui, inclusive várias perguntas de pessoas nas ruas, por e-mail aqui para a gente. Seguinte, o cidadão hoje, desembargador, me fez a seguinte pergunta. Alan Rick, rapaz, eu estou acompanhando essa eleição e eu vi que a deputada Antônia Lúcia, ela é do PSC, mas estão dizendo que ela vai para o PEN. Mas ela pode ser candidata de um partido e mudar para o outro durante a eleição? O jogo em andamento? Não me responda agora, me responda logo após o intervalo. Eu volto daqui a pouquinho com estas e outras perguntas aqui no Gazeta Entrevista. Fique mais um pouquinho com a gente. Até já.